Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thalita do Estante da Thali. Então eu tô aqui hoje mais uma vez pra uma resenha. Trouxe uma resenha pra vocês. E antes da gente começar a resenha e começar a conversar, pedir pra vocês já então curtir o vídeo, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Tudo isso ajuda o meu trabalho, ajuda a divulgar os livros, né? As resenhas. Então, por favor, faz isso já antes da gente começar, tá bom? O que eu hoje vim falar sobre um livro, desde que eu li ele em maio. Esse livro ele ficou martelando na minha cabeça. É um livro que, assim, se você passar por ele numa livraria, você não vai prestar atenção, você não vai perceber, você não vai olhar pra ele, infelizmente. Eu estou falando do livro A Paixão de Artemisia, da Susan Vrillett. Por que eu falei que é um livro que se você passar por ele numa livraria, você não vai perceber? Porque ele não é um livro que chama atenção. Ele não tem uma capa que chame atenção. Ele saiu pela editora José Olímpio. Então, assim, é um livro muito simples, né? Por fora. Mas a história desse livro... Assim, gente, pra vocês terem uma ideia, o que me chamou a atenção nesse livro? Eu estava no shopping aqui da minha cidade, onde tem uma feirinha, assim, de livros. Dentro do shopping, né? Ficam expostos, assim, uns standzinhos. E o que me chamou, de fato, a atenção nesse livro? Eu li o título, né? Achei interessante, assim. E aqui tem um disclaimer em poucas palavras escrito assim: o retrato de uma pintora que desafiou seu tempo e ousou seguir seu coração. Foi aí que eu, né, uma pintora e tal, e que eu percebi que aqui esse desenho são pincéis e tal. Aí eu fui olhar na sinopse aqui do livro e descobri do que se tratava. Então esse livro, ele vai contar a história de Artemisia Gentileschi. Pra quem não sabe, a Artemisia de fato existiu, né? Ela é uma pintora lá no século, sei lá, 16, 17, lá da época renascentista, filha de Horácio Gentileschi, que também era um pintor, né? Ela nasceu em Roma e a Artemisia foi a primeira mulher a entrar para a Academia de Arte de Florença. Se eu não me engano, é Florença. Então, o peso histórico que essa mulher carrega na história da arte é gigante, né? Não só por isso. Por que aqui fala assim que é o retrato de uma pintora que desafiou seu tempo e seguiu seu coração? A Artemisia, ela tinha um tutor, né, de pintura, que era um pintor também reconhecido na época, que era o Agostino... Como é o nome dele? Aqui, deixa eu ver. Aqui não fala o nome dele, mas era Agostino... Gente, me deu um branco. Agostino Tassi. Ele era tutor da Artemisia. Ela era uma jovem aí de 17, 18 anos. E o que acontece? O Agostino, ele violenta a Artemisia. Ela sofre um estupro e por esse tutor, né, pelo Agostino Tassi. E a Artemisia, ela leva o caso a júri, né? Na época, quem julgava essas coisas era a Igreja Católica, era o Papa. E a Artemisia, ela leva isso a júri, essa situação dela. E é óbvio, né, que uma mulher lá no século XVI que acusa um homem, de certa forma renomado, de estupro, de violência, dificilmente as pessoas vão acreditar nela, né? Se hoje em dia, século XXI, em pleno 2022,
acontece esse tipo de coisa e muitos ainda atribuem a culpa para a mulher, imagina século XVI. Então, assim, a Artemisia, ela leva esse caso, né? Ela leva o caso a júri, ela, o pai, levam o caso a júri. Porém, a humilhação que ela passa é assim, gente, é desumano. Eu marquei alguns trechos, como eu falei, esse livro ele mexeu tanto comigo, ele martelou tanto na minha cabeça, que não só as marcações de post-its, olha isso, gente, olha o tanto de marcações que eu fiz. Só que o que acontece? Não foi suficiente pra mim. Eu nunca marquei um livro assim, com caneta, com marca-texto, essas coisas. Pela primeira vez, eu me vi tendo que grifar mesmo partes dos livros. Tendo que destacar mesmo coisas que mexeram comigo. Então assim, gente, começa o livro, ó. Capítulo 1, primeira página. Eu já tava marcando coisas assim, porque, como eu falei, são coisas que mexem com a gente e coisas que aconteceram no século XVI e a gente vê refletir até o dia de hoje. Logo aqui no começo, a gente vê aqui né, eles estão lá no julgamento e tal, já começa assim, na parte do julgamento mesmo, e nós temos uma declaração assim do pai da Artemisia, onde ele fala, né, Agostinho Tassi deflorou minha filha, teve relações com ela forçada várias vezes, o que causou graves e imensos danos para mim. Não pude vender o talento dela para a pintura por um preço tão alto. Ou seja, o livro ele já começa esfregando na nossa cara que essa objetificação da mulher, que o que vale para uma sociedade não é a mulher em si, mas o valor que ela tem. Então, aqui. Mas não o valor da mulher, mas daquilo que ela representa. Ou seja, a Artemisia, ela era uma pintora. Nessa época, ela já era uma pintora, assim, de talento, né? E o próprio pai fala que a situação que aconteceu com ela não foi vergonhosa para ela, mas para ele, como pai, como um homem, porque ele não pôde vender o talento da filha pelo preço que ele queria. Então, uma outra coisa aqui que me deixou... Isso que é uma revolta da gente, né? Mas que é o reflexo de como as coisas são. A Artemisia, quando ela vai passar... Quando ela vai ao julgamento, ela, que sofreu a violência, no caso, é obrigada a passar por um instrumento de tortura para provar que ela está falando a verdade. Esse instrumento chama-se sibile. E aqui, o juiz lá, a pessoa que estava julgando, ele fala assim que o sibile é só para fazer as mulheres dizerem a verdade, ver se você confirma o que disse. Ou seja, uma mulher, quando ela denuncia uma situação, ela é torturada para provar que o que ela disse é verdade. E uma coisa que eu achei interessante nesse livro é que a autora ela conseguiu escrever o livro em primeira pessoa. Então, é a própria Artemisia que narra a história dela. E na terceira página aqui, gente, ela já fala o seguinte: aquele era o julgamento de Agostinho, não o meu. Ou seja, por que ela estava sendo torturada, sendo que o julgamento era dele, não era dela?
não havia sido ela que havia cometido um crime, e sim ele. Mas, como eu falei, né, é o reflexo da sociedade, da visão da sociedade para com a mulher. Ele cometeu um crime, mas quem tem que passar por uma tortura para dizer a verdade é ela. Isso não faz o menor sentido. E tem aqui uma coisa que eu coloquei até aqui a lápis aqui, que, como eu falei, esse reflexo da sociedade que vem desde sempre em relação à mulher, que é uma coisa que acontece até hoje, que na parte lá do julgamento, eles estão interrogando a Artemisia e perguntam, né, quando foi isso? Quando que tinha acontecido a questão do estupro. E ela fala no ano passado, pouco depois da Páscoa. E a pessoa fala assim pra ela: se uma mulher é estuprada, deve ter feito alguma coisa para provocar. O que você fez? Sabe aquela história de a culpa é da roupa? Ela que deu em cima. Imagina, ela fez alguma coisa para provocar ele. Não, o homem não ia fazer isso se ela não tivesse provocado. Então, gente, isso. Reflexos de uma sociedade machista, né? Que sempre foi e sempre subjugou as mulheres. Enfim. E, gente, como eu falei, esse livro, como eu falei, ele ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. E por essa questão como eu falei, do peso histórico da Artemisia para a sociedade, para a história da arte e da própria história dela, né? A própria história pessoal dela como mulher, como uma pessoa que sofreu um abuso, levou isso a público, foi humilhada, o lugar onde ela vivia em Roma, as pessoas, né? As pessoas xingavam, aquela história que a gente já conhece. Eu sempre digo que, assim, você nascer mulher é você nascer com um alvo nas costas. Porque toda a culpa é atribuída a você. Nós tivemos recentemente casos hediondos, assim, de violência, de estupro, de coisas relacionadas até mesmo ao aborto, fruto de estupro e assim, ler a história da Artemisia me fez perceber que a luta das mulheres pelos seus direitos é uma coisa assim, lógico que eu já sabia disso, né? Afinal, eu sou mulher. Mas me fez ter ainda mais certeza disso. A luta das mulheres pelos seus direitos, ela é constante. Ela não para. Ela é diária. Ela é um dia atrás do outro. Não existe folga. Não existe pausa. Não tem como nós, mulheres, deixarmos de lutar pelos nossos direitos dia após dia. Porque eles vão estar sempre sendo questionados. Eles vão estar sempre sendo apontados. As pessoas vão estar sempre julgando as mulheres ao invés de julgar, de fato, como posso dizer, os autores do crime, do caso em si. Né? A mulher vai ser sempre o alvo. Então, assim, e a gente vê que isso foi durante toda a história da humanidade e hoje não é diferente, né? A Artemisia, a gente lê isso que ela era uma mulher extremamente talentosa. Ela despertava emoções através da sua arte que outros grandes artistas homens não faziam. Por exemplo, tem um quadro da Artemisia que é muito citado, inclusive,
no livro, né, vários quadros dela são muito citados. Mas um deles chama-se Susana e os Anciães. Pelo que eu entendi, gente, fui pesquisar um pouco, assim, sobre o quadro. Pelo que eu entendi, eles falam muito assim, a sua Susana. Por quê? Provavelmente foi um quadro que foi reproduzido não só pela Artemisia, tá? Existem, aí às vezes a gente pode se deparar com quadros e cenas, assim, históricas que foram retratadas por mais de um artista, por mais de um pintor. Então esse Susana e os Anciães, eu acredito que seja um deles. E todos falavam assim, a sua Susana é diferente. A emoção, as feições. A Artemisia, ela tinha um talento muito grande, assim, de colocar em dúvida. Eu diria que o termo talvez seja esse. De colocar em dúvida aquilo que as pessoas achavam já saber sobre determinadas situações. Como, por exemplo, tem também aqui um quadro da Artemisia, que é um quadro de Lucrésia. E quando a Lucrésia tá tirando a própria vida, porque Lucrésia também foi vítima de um estupro, e por vergonha do que aconteceu com ela, ela tirou a própria vida. Então, quando a Artemisia, ela retratou a Lucrésia, ela fez esse retrato, essa pintura de Lucrésia, ela não seguiu aquele senso comum de uma pintura de uma mulher com um punhal, de uma mulher que vai tirar a própria vida porque ela sofreu isso, isso, isso. Não, a Artemisia, ela já traz um outro sentimento, ela traz um outro olhar, uma coisa assim de é uma mulher portando um punhal porque ela sofreu determinada violência, mas fica a dúvida, ela vai ou não vai fazer aquilo? Será que ela vai mesmo tirar a própria vida com aquele punhal que ela tá segurando? Será que ela vai mesmo? A Artemisia, ela trazia esse questionamento para as pinturas. Saía um pouco daquilo que outros pintores, outros artistas colocavam como certo, como concreto. A Artemisia não. Ela trazia dessa coisa do o que será que vai acontecer. E como eu falei, gente, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu gosto muito de livros históricos, né? Então, assim, esses romances históricos que trazem personagens reais, mas que o autor cria uma história por trás dele, eu gosto muito, assim. Me atrai muito esse tipo de história. E com a Paixão de Artemisia não foi diferente, tá? E nós vemos aqui também uma coisa bem interessante pra época, uma mulher muito determinada, uma mulher muito... É isso que eu quero. Eu quero ser uma grande pintora e eu vou fazer de tudo pra alcançar o meu objetivo. Eu vou, né? Sabe aquela coisa de você dar sangue, suor e lágrimas por algo que você ama, por algo que é uma paixão? Foi literalmente o que a Artemisia fez. Quando a Artemisia passa por esse julgamento e ela é torturada com o Sibílio. O Sibílio é um instrumento de tortura pelo que eu entendi, assim, que ele vai, não sei se vai abrindo os dedos, eu não sei exatamente como é, tá? Eu não procurei isso pra saber, mas a Artemisia, ela descreve que as cordas, né, passam pelos dedos e aquilo vai apertando, aquilo vai cortando, aquilo vai sangrando, inclusive logo no começo, né, quando ela passa por isso, ela tem aquele questionamento, será que eu vou voltar a pintar? Eu vou poder fazer isso? Porque eu fui torturada, as minhas mãos estão cortadas, estão sangrando, como eu vou fazer isso?
E num dos quadros, eu não lembro se é o quadro de Suzana, num dos quadros da Artemisia, é o próprio sangue dela que faz que faz parte da pintura, porque ela estava de fato com a mão toda machucada e ela literalmente ela deu o sangue para poder fazer aquilo. Então nós vemos também o retrato de uma mulher muito apaixonada por aquilo que ela fazia, né? Tanto que o nome do livro cai bem assim, cai como uma luva para a história, que é a paixão de Artemisia. Porque a Artemisia era apaixonada pela arte, era apaixonada pela pintura. E ao longo da vida, da história da Artemisia, ela faz alguns amigos, assim, bem interessantes. Alguns amigos que foram muito cruciais para a história, para a vida dela, né? Por exemplo, família Médici, Galileu Galilei, até mesmo o sobrinho de Michelangelo. Então foram pessoas com quem Artemisia criou uma rede de relacionamentos e foram muito importantes no decorrer da carreira dela e até mesmo da vida pessoal dela, né? Que ajudaram, que estenderam momentos em que ela muito precisava. Artemisia ela foi casada, né? Ela casou-se com um pintor também era pintor, o marido dela, porém não tão renomado, né? A gente vê aí um quadro de uma mulher que chamava muito mais atenção do que o seu esposo. E isso pra época também era algo bem, né, bem difícil de acontecer, bem inaceitável mesmo, né? Não era inaceitável o fato de uma mulher profissionalmente se destacar mais do que o seu esposo. Então, quando a Artemisia ela entra para a Academia de Arte de Florença, o marido dela, que também tinha esse desejo também, né, queria alcançar isso, ele se sente bem assim, passado para trás, porque ele não alcançou isso, pelo menos não antes dela, né? E é um marco muito grande, gente. Um marco histórico muito grande. Pensar que essa mulher foi a primeira mulher na história a entrar para uma academia de arte extremamente renomada e onde só haviam homens, né? Onde só dominava-se homens. Inclusive, corrigindo aqui uma informação, tá? Tem dois quadros da Artemisia muito falados neste livro, que é o que eu falei, Suzana e os Anciães, e o Judite de Golano Holofernes. O Judite de Golano Holofernes, que, se eu não me engano, foi o quadro onde a Artemisia pintou com o próprio sangue. O da Suzana não tem sangue, gente. E tá vendo como eu falei pra vocês em relação ao quadro da Lucrésia? Eu até destaquei aqui, ó, uma passagem onde dizem assim, ó, um diálogo que fala assim: não é a Lucrésia que todos imaginam. E a Artemisia ela responde: eu sei, mas ela tem que ser assim, insegura. Dessa forma, quem olhar o quadro daqui a muito tempo, mulheres e homens também, vai sentir um mal-estar. Talvez cheguem a chorar ao pensar que num tempo de ignorância houve uma mulher que foi forçada a se suicidar por ter sido violentada. Então vocês percebem o que eu falei pra vocês, que a Artemisia ela tentava jogar um sentimento diferente nas suas obras, nas suas pinturas. Ela queria que você questionasse, ela queria que você olhasse e falasse, mas por quê? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu desse jeito? E assim,
ela de frente, de fato, a Artemisia... Oi, Gael! De fato, a Artemisia, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma pintora à frente do seu tempo, uma artista à frente do seu tempo. E ela, eu tô tentando achar o trecho aqui, de quando ela entra na academia. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês essa questão do sentimento, né, que ela teve ao conseguir isso, ao alcançar isso. Essa coisa tão importante na carreira dela. Aqui, ó. Quando a Artemisia ela é aceita, ela fala assim, eles estão lendo o nome das pessoas que estão sendo aceitas na academia. E colocaram aqui, né? E Artemisia Dorazio Gentileschi Quilombi. Por um momento, o som de meu nome ecoou pela sala. Depois, o som dos bastões contra a pedra do chão e o grito. Brava! Meu coração enlouquecido saiu do peito e engoliu a todos. Dei um passo à frente. Assinei um grande AGL. Olhei os homens e vi apenas sorrisos. Do Granduca ao caloroso e orgulhoso Signor Buonarroti, parecendo o próprio divino. Tinha vontade de abraçar a todos. Ninguém me ensinou que eu era a primeira mulher a entrar para a academia. Só havia aquela palavra, brava. Seria ressentimento o que vi nas costas duras daquele homem enfiado num canto da sala? E na sobrancelha arqueada do cavalheiro ao lado dele? Será que alguém não bateu com o bastão no chão? Eu teria de conquistar alguns dos presentes com palavras, e não só com meus pincéis? Depois eu pensaria nisso. Naquele momento, eu estava sendo cumprimentada. Ou seja, aquilo que eu estava falando, né? Que o peso histórico que foi essa mulher ser aceita numa academia de arte dominada por homens. E ela sabia que ela teria que enfrentar ainda muito preconceito e ainda muita gente, assim, meio que apontando, como se dissesse, você não devia estar aqui, você não era digna de estar aqui. Tanto que ela fala, eu teria que conquistar essas pessoas também com palavras, além do meu trabalho, além dos meus pincéis, além de mostrar pra eles aquilo que eu sabia fazer. Então, assim, gente, dê uma chance pra esse livro, pra essa história. Eu queria muito que fosse um livro mais difundado, mais comentado, mais visível, mais visto, sabe? A história dessa mulher, a carreira dela, a sua vida até mesmo pessoal, as escolhas que ela faz em prol da sua paixão, que era a arte. E se você já leu, se você entende de arte, vem conversar comigo, vamos falar sobre isso, vamos comentar. Eu fiquei apaixonada por esse livro, foi das melhores leituras assim na minha vida, um dos melhores livros do ano pra mim. E eu queria muito que a José Olímpio relançasse esse livro e um pouco mais de amor, sabe? Trazendo uma repaginação, repaginando o livro em si, a capa, que fizesse algo mais chamativo e algo que pudesse alcançar mais pessoas. Queria muito isso. Se você conhece alguém da editora José Olímpio, assim, manda falar comigo. A gente bate um papo, a gente pensa, sei lá, uma forma de fazer esse livro ser mais visto, mais conhecido, né? Bom, gente, era isso. Eu queria trazer aqui pra vocês um pouquinho desse livro, assim, essa resenha, não sei se a gente pode chamar de resenha, mas de como sim, esse livro, ele é muito bom, gente, ele é sensacional.
E eu queria realmente muito que as pessoas conhecessem, não só o livro em si, mas a história, né, da Artemisia, a história dessa mulher incrível, assim. Essa mulher que era à frente de seu tempo e enfrentou o que ela teve que enfrentar, teve a coragem de expor uma situação numa época extremamente machista e patriarcal. E então é isso. Eu espero que vocês, né, entendam o que eu quis dizer aqui com essa resenha, com esse vídeo. O vídeo já tá longo demais. E tem uma chance. Leiam, vão atrás desse livro, porque vale muito, muito, muito a pena. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por terem continuado aqui comigo até esse momento. Deus abençoe a todos por esse carinho, por estarem acompanhando. Como eu falei lá no começo, curte, comenta, manda pros amigos. Se você conhece alguém que gosta de arte e quiser conversar sobre Artemisia ou sobre outro pintor, outras épocas, outras histórias, tá bom? Deus abençoe por tudo. Beijo e até o próximo vídeo.